Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 8 de Marcos. E olha que capítulo denso. Tem milagre, tem muita incompreensão e umas revelações bem fortes. Começa logo com outra multiplicação de pães, né? Desta vez para umas 4.000 pessoas. Jesus ali, com compaixão da galera que está com ele há 3 dias sem comer, pega só 7 pães, uns peixinhos e alimenta todo mundo. E ainda sobram 7 cestos. Impressionante. Pois é, e o que me chama a atenção logo de cara é a reação dos discípulos. Eles já tinham visto algo parecido, certo? Mas mesmo assim eles perguntam tipo, onde que a gente vai arranjar pão para essa gente toda aqui no deserto? Isso já mostra um tema que vai percorrer o capítulo todo, né? Essa dificuldade deles de realmente entender quem Jesus era e o poder que ele tinha. Mesmo vendo, é verdade. E como se não bastasse, logo depois chegam os fariseus, aqueles líderes religiosos, né? E pedem um sinal do céu, claramente para testar Jesus. Aham. E a resposta de Jesus é forte. Ele suspira fundo e diz que nenhum sinal vai ser dado para aquela geração. Bem taxativo. E essa dificuldade de entender continua, né? Dentro do barco mesmo, Jesus avisa, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É uma metáfora ótima. Sobre as influências ruins, os ensinamentos que corrompem, sabe? Que podem inchar a pessoa de orgulho ou poder errado. Mas os discípulos, Viajaram. Acharam que era sobre pão de verdade, porque esqueceram de levar. É quase engraçado se não fosse meio triste, né? Aí Jesus fica frustrado. Dá pra sentir na fala dele. Vocês ainda não veem, não entendem. O coração tá endurecido, assim. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Já esqueceram. exato, ele faz questão de lembrar. Ele pergunta quantos cestos sobraram da primeira vez? 12. E da segunda? 7. E aí ele manda, e vocês ainda não entendem? Essa pergunta ecoa, né? Totalmente. E essa cegueira, essa dificuldade de ver, aparece de forma quase literal na cena seguinte. Lá em Betsaida, trazem o cego para ele. E a cura é bem peculiar, né? Feita em 2 etapas. Primeiro, Jesus cospe nos olhos dele, põe as mãos, e o homem diz algo tipo, veja gente, mas parece árvore andando. Uma visão parcial, distorcida. Isso. Só depois, com uma segunda imposição de mãos, é que a visão fica perfeita. E aí Jesus manda ele para casa, mas pede para não entrar na aldeia. Curioso. Essa cura gradual é muito interessante. Talvez seja um espelho do processo dos próprios discípulos, não acha? O entendimento deles também não vem de uma vez. É um processo. Talvez precise mesmo desse afastamento do burburinho, do senso comum da aldeia, para conseguir enxergar direito. É uma imagem forte para algo que leva tempo. Faz todo sentido. E aí a gente chega no ponto alto do capítulo, lá perto de Cesareia de Filipe. Jesus lança a pergunta, quem o pessoal diz por aí que eu sou? E as respostas vêm. João Batista, Elias, algum profeta, o de sempre. Mas aí ele vira para eles. Tá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Deve ter rolado um silêncio ali. Imagino. E Pedro responde, tu és o Cristo. Ponto. A grande confissão. Mas Jesus pede para eles não espalharem isso. É um momento chave. Só que, logo em seguida, Jesus começa a ensinar algo que ninguém ali esperava do Messias. Ele diz que o Filho do Homem, ele mesmo, ia ter que sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Isso era o oposto do que eles imaginavam, né? Um Messias poderoso, talvez até político. E o Pedro, o mesmo Pedro que acabou de fazer a confissão, repreende Jesus por dizer isso. Que coisa! Uma reviravolta total. E a resposta de Jesus é, nossa, é uma das mais duras. Para trás de mim, Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus, está pensando nas coisas dos homens. Chocante, né? Um contraste brutal. Pedro acerta a identidade, mas rejeita completamente a missão que vem junto. Ele quer o título, mas não o caminho do sofrimento. Prefere a lógica do poder humano e Jesus identifica essa mentalidade como satânica, ou seja, contrária ao plano de Deus. Mostra como é fácil falar uma coisa e viver outra, baseado nas nossas expectativas, né? Exato. E a partir daí, Jesus se vira para todo mundo, para a multidão e para os discípulos, e define o que significa seguir ele.
É preciso negar a si mesmo, pegar a sua própria cruz, que era o símbolo máximo de sofrimento e humilhação, e seguir. E ele lança aquele paradoxo, né? Quem quiser se apegar à vida do jeito do mundo vai acabar perdendo. Mas quem abrir mão da própria vida por causa dele, do evangelho, esse sim vai salvá-la. E ele termina com aquela pergunta que fica na cabeça. Adianta o quê? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. É um chamado radical para a gente repensar nossos valores. O que realmente importa. A vida, a alma, vale mais que tudo. Então, resumindo-se o nosso papo sobre Marcos 8. A gente sai da provisão milagrosa, passa por uma crise de entendimento enorme e chega no custo real de seguir Jesus. O Messias aqui não é sobre glória terrena, mas sobre sofrimento, morte e ressurreição. Uma virada total. E fica aquela provocação final do capítulo, que a gente deixa aqui para reflexão também. Jesus adverte sobre ter vergonha dele e das palavras dele. A questão que pulsa é, o que significa na prática viver essa lógica invertida? Valorizar a alma acima do mundo, mesmo que isso signifique carregar uma cruz pessoal. Como essa troca radical de valores aparece no nosso dia a dia? Fica aí para pensar.